nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do nosso podcast Direito e Prosa. É um prazer tê-los aqui conosco mais uma vez. Cumprimento aqui também o André, meu colega, que organiza junto esse projeto, e ao nosso convidado de hoje, o professor Antônio Leonardo Amorim. O professor Antônio, ele faz doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e também é professor da Universidade do Estado do Mato Grosso. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Além de tudo isso, também ele é um querido amigo, né, que eu tenho a honra, né, e o grande prazer também de partilhar momentos e muitas praias também, de vez em quando, né, porque ele costuma me convidar e eu sempre estou negando, mas espero que não deixe de me convidar sempre. Professor, hoje a gente vai fazer uma dinâmica no seguinte sentido, né, inicialmente como a gente vem fazendo, inicialmente a gente discute um pouquinho, tira as nossas curiosidades a respeito da sua vida, puxando um pouco para o lado pessoal, né, de como você entrou na vida acadêmica, como se descobriu nesse meio, e depois a gente passa para a sua pesquisa em si, tá bom? Então, já para começar aqui a nossa conversa de hoje, eu gostaria de saber como que você escolheu o direito, por que o direito na sua vida, como que você descobriu a sua aptidão, né, o seu desejo por pesquisa, enfim. Bom, Ari, né, ouvintes também deste podcast, sejam, né, todos muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer falar com vocês, né, em especial estar aqui com você, Ari, que é uma colega de longa data, né, uma amiga que considero muito, né, uma companheira de luta e de trincheira de várias disputas aqui no PPGD, na UFSC, e também é um prazer, André, estar com você, te conhecendo pela primeira vez. Tenho acompanhado o podcast de vocês e fico muito feliz de ser o quinto participante, né, destes encontros aqui, está no quinto episódio. Bom, Ari, e quem nos ouve, primeiro de tudo, eu acho que sempre existe algo que nos motiva, né? Eu sempre escuto dos meus alunos, em especial, dizerem que eu não tinha o que fazer e fui fazer direito, né? Como se o direito fosse uma escolha super alternativa. Pelo contrário, né? A minha irmã mais velha, ela é advogada e formada em direito, e logo quando eu estava para terminar o ensino médio, a primeira pessoa que eu tinha como inspiração, porque ela foi a primeira pessoa do meu grupo familiar a ir para a universidade, era alguém formado em direito, né? Então eu já tinha, né, a minha irmã que cursava direito na época, quando eu, né, fui me inscrever no vestibular, e eu já tinha alguém ali que poderia me dar algum tipo de apoio, seja profissional, motivacional, e também eu, né, sempre participava de todos os debates e discussões da minha comunidade, né, eu era organizador de quase tudo, e tudo isso tem a ver com direito, e depois eu fui, né, saber que isso tinha a ver não só com direito, mas também tem muito a ver com ser professor, né, o fato de você estar sempre à frente dos debates, conduzindo as conversas, né, organizando e estruturando todos os tipos de situações relacionadas a uma sociedade, a uma coletividade, isso promove e te emancipa enquanto professor. Mas eu só fui descobrir mesmo, né, o que seria ser pesquisador, né, quando entrei no curso de Direito e estava cursando lá o segundo ano do curso de Direito. E aí, assim, né, é muito engraçado. Por que eu digo isso, né? Eu nunca imaginei que eu seria professor, né? Pelo contrário, a minha ideia, né, como de todos os alunos que eu vejo no primeiro semestre, começa o curso de Direito, a primeira coisa que você quer ser é ser juiz. E eu já tinha esse desejo no primeiro dia de curso, né? Talvez seja porque, né, é muito comum que nas aulas inaugurais dos cursos de Direito, pelo menos as que eu tenho contato, a primeira pessoa que eles apresentam para esse grupo, né, de alunos é um juiz, é uma autoridade, né, e os poderes das instituições que a gente vive, né, o poder de ver o juiz, né, de ver aquela autoridade maior da sua cidade, né, porque eu venho sempre do interior, eu acho que isso é muito importante ali. Eu sou do interior, eu não sou da capital, eu venho do interior.
Eu nasci numa cidade de 10 mil habitantes e sempre vivi na periferia dos interiores, né? Nunca residi na capital. Essa é a segunda oportunidade que eu tenho de morar em uma capital, mas estou para estudar. E foi, né, vendo essa figura do juiz que me deu, né, uma grande perspectiva de querer ser juiz. Mas depois, né, com o passar do tempo, né, escutando os professores e as professoras, participando das semanas jurídicas, efetivamente, resolvi ali submeter o meu primeiro resumo para a Unipar. Era um evento tecnológico da Unipar em Umuarama, uma cidade muito próxima de Naviraí, que era onde eu cursava Direito, e eu fui, né, assim, como quem não quer nada, sabe? Falei, escrevi um resumo, a professora que era a coordenadora do curso na época, a professora Raquel Mana Freitas, ela corrigiu o trabalho e falou, vai, Antônio, você não tem nada a perder. Fui. Cheguei lá, fui muito bem recepcionado. Depois de apresentar o meu resumo, que era no formato de banner à época, né? Hoje quase a gente não vê isso mais, né? Porque se tornou quase tudo virtual. Era o bannerzinho, fiz a minha apresentação, passou o primeiro avaliador, foi uma pessoa mais séria, assim. Depois passou o segundo, elogiou e deu várias dicas de como melhorar e como se tornar uma pessoa melhor. Daí para frente, olha, vou dizer a vocês, não parei mais, né? E hoje, como professor e organizador de eventos, eu vejo isso nos meus alunos, né? Quando a pessoa participa do evento, ela consegue se ver naquela situação, ela não quer fazer outra coisa que não seja participar de eventos, né? E aí eu tenho vários registros hoje como professor dessas situações, sabe? De efetivamente ver que levar o aluno para pesquisa, participar do evento, torna e emancipa, sem sombra de dúvida, essa pessoa. E isso é a minha história de vida, de como eu me encontrei na pesquisa. Antônio, é muito curioso a gente ouvir assim dos outros, né? Eu tô achando muito legal essa dinâmica que a gente está adotando aqui, porque a gente tem uma perspectiva bastante variada, né? De como cada pessoa que vem aqui e participa com a gente se encontrou na pesquisa. A Amanda, por exemplo, que foi a nossa terceira convidada, ao longo do curso, ali no início, mais no início do curso, teve algumas dificuldades de se encontrar, né? E depois deslanchou também, está no doutorado. A tua experiência também, a própria experiência do professor José Sérgio da Silva Cristóvão, que participou aqui com a gente também, são distintas, né? E isso é muito interessante. Isso o ato, né, de participar de grupos de pesquisa, de se iniciar na pesquisa acadêmica, participando, sobretudo, né, de eventos, que é o pontapé inicial, acho que de forma muito mais acessível para muitos alunos, é essencial, né, na vida acadêmica. E nesse ponto, eu me identifico muito com você, porque foi a partir de um resumo que eu apresentei num congresso que teve na PUC do Paraná, que foi onde eu me formei, E daí, assim, lógico, né? Eu achei super interessante o fato de você colocar no papel as suas ideias e chegar lá, tipo, me tremendo, me cagando de medo, né? De vergonha, e tá lá e apresentando. Aí eu falei, não, realmente, tá, é uma oportunidade que eu tenho, primeiro, de melhorar a minha oratória, e segundo, que daí eu posso apresentar minhas ideias e publicar as minhas ideias. E isso me iniciou também, né, compartilhando aqui com você também na vida acadêmica. Então, a gente... Engraçado é que também, assim, né, como alguém gostou dessa ideia, né? Imagina que alguém, eu nunca imaginei lá no meu íntimo, né, quando escrevi o trabalho, que alguém gostaria disso. Pelo contrário, né, imaginei que seria, né, esculhambado por todo mundo, e pelo contrário, né, e por isso que eu prezo bastante em todos os eventos que eu organizo e fico à frente na gestão, de que é importante recebermos bem, principalmente os pesquisadores iniciantes, porque você pode ser um motivador, como também você pode ser um destruidor de caminhos. E isso é fundamental. Sempre motivar as pessoas para que elas continuem, né, e façam suas pesquisas. Exato. E nesse ponto, eu acho que assim, ao longo dessa minha experiência, talvez, assim, nem todos os trabalhos tenham sido muito bons, né? Talvez realmente os professores que eram bonzinhos, né? Talvez olhassem para aquele trabalho e falassem, meu Deus, que dó, né? Eu só que
prefiro representar um papel aqui de incentivador na vida dessa pessoa, né? No caso, eu. E deu certo, então já fica o meu agradecimento público aqui aos professores que, por mais que tenham tido dó, elogiaram de alguma forma e me incentivaram a continuar pesquisando e desenvolvendo, participando de eventos, né? E o Antônio é muito querido, né, pelos alunos. Eu tive a oportunidade também de participar de um evento que ele organizou lá no Mato Grosso, e realmente os alunos adoram o professor Antônio, né? O professor é muito querido. Antônio, prazer te receber aqui no nosso podcast, né? Não tinha falado isso, então, assim, eu gostaria de saber já um pouquinho mais a tua trajetória para chegar onde estás hoje, né? Estás fazendo, então, um doutorado em Direito na Federal de Santa Catarina. Então, tu és natural do Mato Grosso do Sul, certo? Como é que foi esse processo de fazer a tua graduação, fazer o teu mestrado lá? Como é que tu escolheu, assim, a Federal de Santa Catarina? Como é que tu chegou? Foi pela afinidade de temática, pesquisando os professores? Como é que tu contasse, que a gente já entrevistou aqui também, por exemplo, a Amanda, que foi para Brasília, no UNB, teve o Fábio, né, que acabou fazendo lá de Rondônia e veio fazendo no Paraná, mas eu gosto de perguntar, assim, como é que a pessoa escolhe, assim, né, a universidade, pela linha de pesquisa, ou um professor, enfim, queria que pudesse compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso. Maravilha. André, prazer te conhecer mais uma vez, né? E agradeço aí os seus questionamentos, que eu acho que são bastante válidos, né? Eu, como mencionei no início, eu sou do interior, né? A minha família, meus pais, eles moram num assentamento, num projeto de assentamento do MST, no interior do Mato Grosso do Sul, na cidade de Itaquiraí, e eu, né, consegui começar o curso de Direito em Naviraí, no estado do Mato Grosso do Sul, que é uma cidade próxima à cidade onde os meus pais moram e residem lá no assentamento do MST. Depois, quando eu fui terminar o curso de Direito, né, antes mesmo de concluir o curso de Direito, uma professora, né, a professora Elaine Dupas, que hoje está na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mas na época ela era minha professora, e era o primeiro ano dela como professora, e eu também me vejo nesse papel, sabe, de incentivador sempre dos alunos. Eu sempre incentivo meus alunos. Tanto é que eu já participei, né, o meu primeiro orientando de TCC, hoje ele é defensor público e mestre em Direito, né, a primeira pessoa que eu orientei TCC na vida. E aí, assim, ela que é uma incentivadora cotumaz, a professora Elaine Dupas, falou, olha, não, você tem muito potencial. E nessa época eu já tinha, assim, eu me recordo que eu tinha 21 artigos publicados já quando eu me inscrevi no seletivo do mestrado, e bastantes resumos, participava das semanas jurídicas, né, sempre participei muito ativamente. E ela me levou para um evento lá em Campo Grande, que é o Congresso Internacional de Direitos Humanos, e eu direcionei, né, eu buscava, sim, uma professora, que é a professora doutora em Campo Grande, na UFMS, a doutora Inês da Silva Félix, e eu consegui ingressar, né, era a segunda turma do mestrado. Depois que eu concluí o mestrado na UFMS, que lá é em Direitos Humanos, mas é em Direito, né, só que na linha de pesquisa de Direitos Humanos, eu estava, né, muito solto, por quê? Primeiro de tudo, eu não tinha quem me indicasse, né, eu não tinha aquele negócio chamado QI, para ter uma indicação. Eu precisava construir o meu caminho sozinho. E isso, André, né, e a Aria que está aqui e sabem muito bem disso, vocês e também quem nos ouve, construir esse caminho sozinho é bastante árduo e bastante dificultoso. Por quê? Primeiro de tudo, não conhecia ninguém aqui na UFSC, nunca tive nenhum contato, nem conhecia a Universidade Federal de Santa Catarina, muito embora, né, não só para mim, mas como para todos os colegas que eu conheço e para várias pessoas que tentaram e tentam, né, esse seletivo do doutorado aqui, é um grande desejo, né? Nós temos grandes nomes aqui nesse PPGD, pessoas de renomes, né, de renome internacional e nacional, e assim, eu tentava, porque na época eu já era professor substituto na Universidade Federal do Goiás, que era próximo a Brasília, eu sempre tentei, né, tentei 3 vezes a UNB, porque era mais próximo, né, e é um programa também de excelência. Mas no meio desse percurso, né, eu, né, gostaria muito de ser orientando, né, e buscar a orientação de alguém que tivesse condições de me ajudar
no meu objeto de pesquisa, né? E o meu tema de pesquisa, ele é sobre violência e letalidade policial contra jovens negros periféricos. Com esse grande recorte, eu precisaria de alguém com bastante, né, cunho teórico para me ajudar e também segurar todo, né, o aparato de discussão teórico e crítico para o enfrentamento dessa temática. É muito difícil, porque, veja bem, são poucos os pesquisadores, né, no Brasil que se dedicam à temática da infância, da juventude, dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Então, eu não tinha uma quantidade muito grande de professores, né? Aqui no PPGD, nós tínhamos, por exemplo, antigamente, a professora Vera Regina Pereira Andrade, que é da criminologia, que não está mais no PPGD. Então, assim, você não tinha alguém muito direcionado. Nós temos aqui uma professora especialista e expert, né, reconhecida a nível nacional e internacional, que é a professora doutora Josiane Rose Petri Veronese. Uma professora muito querida, muito carinhosa, e, assim, me deu o super apoio para fazer a pesquisa. E aí, né, foi nessa tentativa, né, de encontrar um espaço, conhecendo a professora, o trabalho brilhante que ela desenvolve, e também a boa recepção que ela deu. Eu, né, tentei a primeira vez aqui no PPGD, não consegui passar, e aí na segunda vez eu consegui ingressar aqui no programa, e estou hoje residindo em Florianópolis. Bacana. Eu também tentei o meu mestrado na época na UFSC, também não fui aceito. Depois tentei o doutorado também na UFSC, mas as coisas se encaminham do jeito que são, né? Eu tenho percebido isso cada vez mais na minha vida. Assim, engraçado que eu tentei com o professor Cristóvão, e hoje ele virou meu co-orientador no doutorado, então, assim, as coisas se encaixaram de outra forma, mas o importante, eu acho que para quem tenta, né, o professor Cristóvão mesmo comentou que ele tentou 2 ou 3 vezes, não lembro mais, quando ele tentou o doutorado dele, também não passou, então a gente tem que insistir, né, e quando a gente quer mesmo, as coisas vão se encaixando também. E eu já ia começar a te perguntar também justamente sobre a tua temática, porque eu vi que no mestrado tu trabalhava numa área mais do direito do trabalho, que eu achei bem interessante, mas agora parece que tu migrou, não sei se tu retomou, porque eu vi que anteriormente também estava na área do direito penal, né? Como é que assim, da onde surgiu assim essa questão, esse teu interesse por essa temática que tu já estava começando a falar, né? Eu vi aqui que teu título provisório talvez seria necropolítica pela atuação da Polícia Militar. O que te levou aquela incomodação, aquela, né, que a gente sempre fala que a pesquisa vem de alguma coisa que nos incomoda, né? O que aconteceu, ou se foi algo que tu observou em algum lugar, que assim, aqui merece um recorte, que merece uma pesquisa, como é que tu chegou nessa temática? Talvez possa falar também um pouquinho assim, dessa migração que tu fez do mestrado para o doutorado. Maravilha, André. Bom, veja bem, né? Todo o meu percurso durante a graduação, né, enquanto aluno, o meu primeiro estágio foi na Polícia Federal, André e Ari. Então, eu inicio na investigação mesmo, né, observando várias pessoas sendo presas, conduzidas, né, objetos apreendidos, lidando com todo esse dilema criminal. Eu saio da Polícia Federal e vou fazer estágio, na época da graduação, no Ministério Público Federal. Então, continuei, né, com todo o aspecto criminal, e aí agora, né, nesse novo momento, fazendo denúncias, né, alegações finais, observando mais o papel dos custos legis, que é o Ministério Público. Acontece que quando eu ingressei no mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a seleção no PPGD, porque ainda era a segunda turma, ela era geral, não era ainda direcionada. Então, eu ainda, muito embora gostaria de ter uma orientação, não consegui fazer a escolha adequada da pessoa. Eu, mais ou menos, fui escolhido. E aí, nesse processo de ser escolhido, eu tive um grande enfrentamento, que era justamente o dilema da escolha do tema, né? E aí, na época, eu me recordo muito bem, né? E eu acho que não ter a maturidade acadêmica de pesquisa ainda, né? Porque, veja bem, eu tinha, na época, 24 anos, eu mais ou menos estava terminando o curso de Direito, sem muita bagagem de pesquisa, e aí eu me recordo muito bem que a minha orientadora do mestrado chegou e falou bem assim, olha, eu acho que você está meio perdido aqui com a sua proposta de pesquisa, mas veja bem,
eu tenho interesse nesse tema da terceirização trabalhista e o trabalho decente no Brasil, e eu gostaria de te ajudar a encontrar uma solução para esse problema. E eu tenho, né, eu sou professor aqui, acho que é desde a década de 90, né, muitos anos ela dá aula dessa matéria, muito respeitada, também trabalhou como assessora no TRT, lá do Mato Grosso do Sul, então ela tinha uma bagagem imensa. No momento, André, eu assim, falei, poxa vida, né, se a pessoa com experiência que tem, está dizendo que vai me ajudar e vai me dar todo o suporte teórico, de bagagem e segurança, que eu acho que isso é o mais importante, né? Quando chega um orientador e te dá a segurança de falar, faz que eu estou com você e nós faremos juntos. Ela deu toda essa bagagem de segurança. Então, eu fiquei sem medo nenhum e vou dizer, fui muito feliz em pesquisar essa temática e descobrir como o fato social e o capitalismo destrói pessoas, como foi o objeto da pesquisa, que era a lei da terceirização como uma forma de violação de trabalho. Mas eu sempre fui do criminal, fiz pós-graduação, era advogado criminalista, advogo até hoje, né, na área criminal, meus artigos, livros que eu organizo de criminologia crítica, mas eu fiz essa concessão de passar pelo direito do trabalho. E eu, né, quando fui lecionar meu primeiro emprego na Universidade Federal do Goiás, a minha lotação era em direito penal, né, e as minhas cadeiras que eu sentava como professor de substituto era de direito penal 3 e 4 e metodologia de pesquisa. Então, eu ficava, né, rodando nessas cadeiras ali. E então, André, eu, né, voltei a fazer as pesquisas, né, o grupo de pesquisa relacionado a direito penal, mas o que me levou mesmo a chegar a essa temática de violência e letalidade policial foi o fato de que um dia, né, era 3 horas da manhã, eu me recordo como se fosse hoje, né, a nossa coordenadora do curso de Direito lá da UFG, a professora doutora Elga, ela me manda um WhatsApp, oi, você tá aí? E por um acaso eu estava acordado, né, eu falei, sim, tô, posso te ligar? Ela liga, né, Antônio, é o seguinte, um aluno nosso, né, foi vítima de violência policial, está na delegacia, e nós precisamos do seu apoio, porque você é o único advogado que pode advogar aqui de todos os professores, e que tem a OAB, e nós precisamos desse apoio. A partir disso, André, né, que eu começo a perceber, né, que até então não tinha passado por todos esses dilemas, né, de como muitas pessoas são vítimas e que essas vítimas estão mais próximas de mim do que eu imaginava. Eram os meus alunos, eram as pessoas que eu lidava diariamente, que ao sair das portas fora da universidade eram vítimas de violência policial. E o caso, assim, foi assustador, o aluno apanhou da PM, era um aluno negro. Então, assim, isso me deu um super gatilho de objeto de pesquisa. E comecei a fazer os enfrentamentos, participar de fórum, palestras, né, conscientizar alunos, né, até mini cursos eu já dei aqui na UFSC, inclusive, né, conscientizando os alunos diante de uma abordagem policial, como se comportar, como fazer, como lidar, porque isso é muito importante, né, e aí foi nesse giro que eu mudo, né, totalmente o objeto de pesquisa, e aí no doutorado eu volto para a minha área de realocação, que é as ciências criminais, a criminologia crítica, e volto a discutir essas temáticas. Sobre a tua pesquisa, Antônio, no mestrado, eu tenho também uma experiência aqui para compartilhar, porque ao longo de toda a minha graduação eu também sempre publiquei bastante, né? Sempre estava pesquisando, e o grupo de pesquisa que eu entrei, e que aí eu me desenvolvi mais como pesquisadora, foi num grupo de pesquisa de direito do trabalho, com o professor Marco Antônio César Villatori. E ali eu comecei foi ali que eu, de fato, assim, publiquei o meu primeiro artigo, foi também sobre trabalho decente, e e mais, assim, voltado para direito internacional do trabalho mesmo. Tanto que quando eu entrei no mestrado para estudar direito administrativo, governo digital, né, transformação digital, todo mundo ficou assim, tipo, como assim, né? Durante toda a tua graduação, a tua pesquisa foi sobre direito do trabalho, né? Mas assim, são experiências que nos levam a outros caminhos, né? Por exemplo, no caso agora da tua pesquisa do doutorado, já era uma coisa, já era um tema, uma temática geral que já fazia parte da sua vida e que posteriormente o seu tema te encontrou, né? Por meio ali da ligação da professora, para cuidar dessa situação específica, né?
Mas realmente, assim, imagino também que tenha sido um grande desafio para você mudar totalmente, talvez até inicialmente uma frustração, né? Não dá para excluir isso também, porque pesquisa é isso também, né? Mas que bom que agora, né, pelo menos você se reencontrou aqui na UFSC para pesquisar o que você quer, né? E que, de fato, é um tema extremamente relevante, considerando todo o contexto, né, que a gente vive hoje, né, de racismo, de violência policial, que praticamente todo dia a gente vê um episódio, né? Então, realmente, é uma pesquisa bastante relevante. Eu vi aqui, ô, Antônio, que eu não conheço o teu orientador, professor Francisco, mas o professor Michael, eu acho que é o professor Michael da Unijuí, né, que é um querido, né? Não sei como é que vocês se conheceram, mas eu sei que ele pesquisa também bastante na linha de direitos humanos, direito penal lá na Unijuí, então, de orientador eu sei que faz muito bem, né? Eu já gostaria de adiantar agora um pouquinho as perguntas, assim, e partir um pouco agora o olhar para frente, assim. Quais, assim, são assim os desafios ou talvez assim o que tu enxerga para frente na tua temática, como se é uma questão de porque essa temática é bem delicada, né, da gente enfrentar, porque tem os dois lados também, né, da questão da polícia militar. Mas o que tu acredita assim que faltaria, né, pelos teus achados até o momento, seria uma questão de legislação ou de, enfim, talvez, não sei se seria dar algo de corporativo ou de institucional, enfim, assim, para enfrentar essa temática enfim, da atuação da Polícia Militar, né, nessas questões. André e Ari, né, eu vejo essa temática, né, assim, com bastante cuidado. Eu acho que esse é o principal objetivo, inclusive, e eu tenho tomado muito cuidado antes de entregar o projeto de pesquisa para qualificar, justamente porque, né, olha só, não dá, inclusive, para fazer generalizações. Não é possível generalizar de que todos são iguais. E o primeiro de tudo, né, os meus melhores amigos são policiais, tá? E os meus alunos, boa parte deles são policiais militares. Então, eu lido com essas pessoas diariamente, né? E tenho muita felicidade de estar próximos deles. E a minha pesquisa não é sobre policiais, é sobre a instituição, como a instituição se comporta no combate ao crime e nas suas, né, como elas lida socialmente e diariamente. Me vejo, inclusive, né, que nós estamos passando por momentos bastante conturbados, né? O objeto da minha pesquisa ele tem um limite temporal. Eu analiso desde 2016 até 2022 por um justo motivo, André. Desde a tomada de poder, né, desde que a direita sobe ao poder, com Michel Temer, ali em 2016, há uma mudança significativa com relação à política criminal. E também um processo muito grande de construção social e de infantilização das pessoas. Há, né, por parte, inclusive, e há que se fazer uma meia-culpa, em que a mídia faz, né, um processo de infantilização sobre as relações das ciências criminais de um modo geral. Como, por exemplo, aquilo que a professora Vera Malagotti Batista trabalha, a luta do bem contra o mal. Com esse dilema do bem contra o mal, e aí eu faço esse link lá com o racismo para saber por que os jovens negros e periféricos são as vítimas preferidas, a pele preta, né, a pessoa preta, na história e na construção deste país durante o período colonial, sempre foi visto como o mal e o perverso. E nessa luta anticolonial, que é o que a gente vive, é o que eu vou enfrentar na tese, com a necropolítica, é justamente fazer esse debate do porquê a pessoa preta tem sido a vítima preferida dentro desse dilema de violência e de letalidade policial. Porque ela é o objeto, mesmo aqui no estado como o de Santa Catarina, sendo o menor número de pessoas. Porque em Santa Catarina, os pretos e pardos são os menores números. Mas quando a gente vai analisar os casos de violência, eles são as maiores vítimas. E por que isso se reproduz? É muito interessante, né? Nós temos lançado há poucos dias, né, salvo melhor juízo, há umas 2 semanas no máximo, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023. Esse anuário, ele vai pela primeira vez,
né, depois da tomada do poder pela direita aqui no Brasil, pela primeira vez ele vai trazer uma diminuição de casos de violência e de letalidade policial. É o primeiro registro. São poucos os números comparados com o ano de 2021, né, que os dados é de 2022. No entanto, aumentou o número de pessoas pretas e pardas vítimas. Ou seja, a atuação do Estado com relação à política criminal adotada para o combate do crime e da criminalização tem uma vítima preferida. Ele tem um alvo certo de escolha do Estado. E esse alvo é escolhido, né, em detrimento da política criminal adotada. Hoje nós estamos passando, por exemplo, né, com 4 votos a 0, a possibilidade, né, de acabarmos, talvez, com todo esse dilema que é o enfrentamento da guerra às drogas por meio da possível legalização do uso, né, de alguns tipos de entorpecentes, que é o que está sendo debatido hoje no STF. Antônio, essa diminuição que tu comentou agora, foi em Santa Catarina ou é no Brasil? Dos crimes, né, contra as pessoas pretas? É que assim, ó, vai aparecer lá no Anuário Brasileiro, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Anuário de Justiça, que no ano de 2022 nós tivemos uma diminuição de números de pessoas vítimas de violência policial comparado com 2021. No entanto, tá, acontece que o número de pessoas pretas e pardas aumentou. Elas são mais ainda, são mais vítimas ainda. Só para você ter uma ideia, né, comparando os modelos, em 2021 foram 6.493 mil pessoas vítimas de letalidade, morte, tá? Não são outras espécies de violência, como talvez, né, ser torturado, apanhar ou qualquer outro tipo de violência. Aqui é só letalidade, mortes. Em 2022, 6.429. Tivemos uma redução de quase 60 pessoas, menos 60 pessoas mortas. Mas em termos de proporção, a título de pessoas negras, pretas e pardas, há um aumento com relação ao número de pessoas, né, de cor de pele preta e parda nesses números. Aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, né, nós tivemos uma diminuição em 2021 de 30,9% de brancos sendo mortos pela polícia e um aumento de 5,8% de pessoas negras. Então, cada vez mais pessoas negras têm sido vítimas, principalmente aqui no sul do país. Tony, e aproveitando o gancho dessa discussão nossa, eu vi agora uma notícia, não sei, acho que é o estado de São Paulo ou é do Rio de Janeiro, que estavam, não sei se era tentando travar assim, a implementação da utilização de câmera de segurança na farda, né, dos policiais. Aqui em Santa Catarina, se não me engano, eles utilizam e tal. Tu acha que essa medida contribui? Eu penso que, aparentemente, olhando de fora, é uma forma mais, né, de pelo menos conscientizar, vai ser gravado, né? Então, assim, a conduta pode ser depois controlada e verificada, enfim. Se esses lugares têm essa resistência a utilizar esse equipamento, já são lugares que têm um histórico de abuso, ou tu acha que isso não tem nada a ver? Eu estou falando bobagem, assim. Qual é a tua, né? Tu que é especialista na área aí. Essencial, André, inclusive, né? Eu estava observando os dados, e há aqui em Santa Catarina, né, que a minha pesquisa ela é regional também. Eu não analiso o Brasil, porque é impossível, inviável, né? Até a fim de se tornar possível de verificação dos casos, para correlacionar com a necropolítica, né? Porque eu pretendo analisar os dados e fazer uma correlação teórica, e verificar se é possível afirmar que a atuação tem sido direcionada ou não para esse determinado grupo de pessoas. Mas olha só, veja bem, André, aqui em Santa Catarina, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por uma promotoria especializada chamada NECRIM, Núcleo de Enfrentamento de Crimes Raciais e de Intolerância, lançou também seu relatório em 2023 agora, né, e ele apura 2018 a 2023, com relação, em especial, né, aqui Santa Catarina de um modo geral. Nós observamos que de 2016 até 2022, nós tivemos aumentos e diminuições do número de casos de letalidade, pessoas mortas. E há uma diminuição, né, comparado com o ano anterior, que é o 2018, em 2019, muito alta, justamente porque é quando a Polícia Militar daqui do estado adota as câmeras na farda dos policiais. E isso parece que, de certo modo, inibiu, pelo menos, a prática de condutas violentas, já que
as ordens regimentais, né, e é importante mencionar que dentro da hierarquia militar, ordem dada deve ser cumprida, então se o superior hierárquico determinou, isso deve ser cumprido. Essa câmera fica ligada a todo o tempo que o policial está na ativa dentro da sua jornada de trabalho. E isso foi possível, inclusive, verificar uma diminuição substancial. Mesmo assim, ainda temos registros de violência que, comparados com outros países, são alarmantes, né? A gente sempre, às vezes, né, e no começo eu gostaria de pegar uma fala que a Arie fez ali, né, que no início, assim, dizendo, olha, me parece que é diário que a gente vê essas situações de vítimas de violência e letalidade. E isso, às vezes, é um problema porque tem naturalizado as formas de violência. Pô, só mais uma pessoa, né? Ah, e aí naquele dilema que eu disse no início, né, de infantilização da luta do bem contra o mal, mas precisava morrer, um bandido, né, era um bandido perigoso, e assim por diante. Mas comparado com outros países e outros estados e outros territórios, os nossos números e dados de morte em decorrência de intervenção policial, que são os dados que nós temos, são altíssimos. E nós precisamos rever isso, rever essa política de atuação, para que se tenha, né, uma sociedade um pouco mais controlada e justa para todos os tipos de pessoas. Mas muito interessante essa questão também que o André trouxe, porque por mais que a instalação ali, né, a implementação dessas câmeras de uso, assim, do policial, tenha diminuído, de fato, né, em termos, assim, de violência, isso, na verdade, não resolve o problema, né? Porque ainda persiste questões de racismo, a própria pobreza, né? Que são coisas, assim, que devem ser olhadas também quando se fala em violência. Ou mesmo até adoção de tecnologias, né? Já entrando aqui na nossa área, né, André? Não adianta querer resolver o problema com tecnologia ou o uso de aplicativos se você não resolve o que de fato interessa, que é a pobreza, a educação, né? O racismo na sociedade. Então, são essas questões que devem ser olhadas também, né? E que aí, como você entra nessas questões assim também, o neoliberalismo tenta esconder a todo custo, né? É mais barato esconder, né, Ari? Se torna mais barato para o liberalismo e o neoliberalismo de um modo geral. André, só para fazer a menção que eu acho importante, no relatório que eu mencionei do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2023, que é sobre o ano de 2022, 83,1% das pessoas são vítimas, né, de letalidade, de morte, são pretas e pardas. No ano anterior, 2021, era 79,6%. Então, a gente aumentou 3 pontos, né, ali com relação ao número. Enquanto as pessoas brancas, vítimas, têm diminuído. Comparado com outros países, né, vamos olhar aqui, por exemplo, o estado de Santa Catarina, taxa por 10 milhões de pessoas, o número de mortes em decorrência de intervenção. Nós apresentamos uma taxa de 109,7%. A Argentina, 21,6%, e o Chile, 11,02%. Ou seja, aqui no próprio América do Sul, nós somos o país mais letal. Né? E se somar o Brasil, né, por exemplo, o Chile, né, que tem sido um país até razoavelmente, né, comparado com outros países, Portugal, nós vamos ter quase 1/3 de toda a violência e letalidade policial do mundo, de todos os países. Né? E isso é preocupante. É muito alto o número de pessoas que morrem, né? E isso acontece todos os dias. O que não podemos, de fato, é normalizar essas situações. Né? Nós precisamos dar o devido enfrentamento a essas demandas. Essa semana mesmo tivemos uma operação lá no estado de São Paulo, que mesmo utilizando as câmeras de segurança, matou mais de 20 pessoas, né? Acho que está chegando agora. É a mais desastrosa desde 2006, salvo o melhor juízo. Um absurdo, né? E isso precisa acabar. Nós precisamos rever essa política de morte e de matança. Quando eu mencionei ali, André e Ari, que a possível legalização, né, do uso
vamos pensar aqui, ainda não sabemos ao certo o que será legalizado para fins de uso, né? Se vai ser só a maconha, se vão legalizar outros tipos de droga, vamos precisar acompanhar o desenrolar da votação, até mesmo porque mencionou hoje o ministro Alexandre de Moraes, até a possibilidade de quantificar o uso, né, e qualificar. Isso é bem importante de se acompanhar, mas me parece que essa grande guerra às drogas que nós enfrentamos tem sido o motivador e o motor de todo esse engenho de matar pessoas e dessa matança exacerbada. Por quê? Quando a gente cria essa ideia e esse imaginário de morte, de guerra, de violência, que é o que a necropolítica estabelece, certos territórios, né, onde estão as pessoas pretas e pardas, em especial aqui, né, nos morros aqui em Florianópolis, nas periferias, se legitima a atuação de qualquer forma, né? Porque, por exemplo, nós vimos muito claro, não sei se vocês se recordam do episódio do Alphaville, em que a polícia militar foi falar com aquele empresário que estava batendo na esposa no Alphaville, e ele dá uma carteirada no policial e fala: aqui é Alphaville, meu irmão, quem manda aqui sou eu, sai daqui, polícia militar, seus lixos, bota a polícia porta fora. Ou seja, no Alphaville é: bom dia, senhor, o senhor está batendo na sua esposa, por favor, pare. Mas na favela é com a arma no terceiro olho, né, pronta para engatilhar, é com violência, é com grave ameaça. Então, há uma mudança substancial de tratamento, né? Para a periferia se trata de uma forma, e nos locais onde a elite financeira se encontra, se dá outro tipo de tratamento. E o objetivo é justamente, né, desvendar todo esse mistério, aqui em especial em Florianópolis, né, que é o objeto de pesquisa, e trazer para debates, né, e tentar solucionar essa demanda. Antônio, eu fiquei só com uma dúvida. Nessas pesquisas, tem a faixa etária das vítimas? Ali tem, né, e aí o início da pesquisa justamente se deu pelo fato de que nós temos altos índices de pessoas muito, muito novas sendo mortas. 45,4% de todas as pessoas mortas em 2022 têm entre 18 e 24 anos. São muito jovens, pessoas que iniciaram sua vida recentemente. O anuário também diz que 7,5% tem de 12 a 17 anos, né? E a gente vai passar ali por um conceito de adolescente e de jovem, né? E aí a gente fica nesses conceitos como forma de analisar. Por isso, né, no início eu buscava a professora doutora Josiane Rose Petri Veronese, porque ela pesquisa o direito da criança e do adolescente. Hoje, né, eu estou, em decorrência do objeto de estudo ser necropolítica, decolonialidade, né, e colonialidade do poder, eu fico com o professor doutor Francisco Quintanilha Veras Neto, que é coordenador do curso de Direito agora, aqui na UFSC, um professor maravilhoso, um brilhante pesquisador, e como orientador, como você mencionou, André, uma pessoa, assim, eu não tenho nem palavras para dizer o que é o professor Michael, né? Que ele, assim, além de brilhante pesquisador, potente, hoje ele é, e vou dizer sem medo nenhum, uma das pessoas que mais publica no Brasil. Eu não conheço alguém que publica tanto quanto ele, e que tem grande impacto nacional e internacional. Eu, assim, se tem uma pessoa que é o espelho do meu dia, é o professor Michael, porque ele é, sem sombra de dúvida, brilhante, né? E eu sou muito feliz em ter essas pessoas comigo, que são pessoas maravilhosas. E tem mais algumas perguntas aí, porque hoje já passou o nosso horário aqui de abusar do Antônio. Só comentar mesmo, porque essa questão é realmente muito, muito interessante, muito pertinente, né? Muito relevante. Principalmente quando a gente está falando de adolescentes, né? De jovens, assim, que acabam... É um ódio que se retroalimenta a cada momento, né? O jovem que já vem de uma situação de extrema vulnerabilidade, que é tratado dessa forma, né, com extrema violência pela polícia, e que vai acabar tendo ainda mais ódio, né, alimentando uma raiva, assim, pela própria situação, pelo próprio tratamento que recebe, e são vidas, né, são potenciais que existem nesses lugares e que, infelizmente, né, não são aproveitados, também pela pobreza, né, pela falta de oportunidade, pela educação, que às vezes não é suficiente, né? Então, toda a sociedade perde com isso, né? Existem pérolas
nessas regiões que muitas vezes não são aproveitadas e vidas que são ceifadas, assim, né, de uma forma brutal por uma atuação desmedida, assim, né, extrema da polícia. Mas, enfim, Antônio, adorei a conversa com você. Muito obrigada por ter compartilhado aqui as suas percepções, né, sobre o seu tema. Também acho que fica aí também de reflexão para todos os nossos ouvintes, né? Principalmente nesses momentos, assim, né, em que a gente vive, de fato, aí algumas... como é que eu posso dizer? Uma crise, né? Uma crise democrática, uma criação de amigo e inimigo, e o que é inimigo eu preciso aniquilar, né? Então, são reflexões que a gente precisa sempre adotar uma visão crítica, né? Mas, enfim, eu agradeço, Antônio, mais uma vez. E, André, se quiser finalizar. Eu agradeço, Antônio, pela participação. Eu acho muito importante essas temáticas a gente trazerem aqui, tá trazendo esses convidados com pesquisas diferentes. Eu acho que é justamente um dos objetivos do podcast, a gente ouvir e dar mais voz ainda, né, para as pessoas, às vezes, que não são do direito, tá? Eles estarem escutando, estarem se conscientizando dessas problemáticas, que eu acho que é isso que faz a gente evoluir enquanto sociedade, a gente discutir, debater e pensar sobre, né? E a tua pesquisa, né, é muito importante e demonstra, aqui puxando um pouquinho a brasa para mim, assim, a importância das políticas públicas, né, e também da relação das diferentes políticas públicas de segurança pública, com a de educação, com a de saúde, enfim. Então, é muito importante o Estado estar... porque tudo é uma questão também, acho que, do Estado planejar suas ações. A gente viu que nos últimos anos não foi bem planejado, então acho que também vem um pouco disso, né, às vezes o aumento das violências, né, um pouco dessa fuga do Estado, né, e das políticas públicas agora. Vamos ver se começa a reverter um pouco esse processo, pelo menos esperamos, tá? Mas é um prazer te ouvir, aprender contigo, tá? Assim, a gente tem aqui no podcast uma tradição de cada convidado deixar uma indicação, acabou virando que é uma indicação de um livro, né, Ari? A gente pede ou de autor ou de livro, mas tá ficando mais legal de um livro. Então, assim, algum livro que tu gostaria de indicar, se fosse para um amigo, sobre essa temática, eu te indicaria esse livro, ou alguma temática que tu gosta também, não necessariamente da tua pesquisa, tá? Então, para fechar o nosso podcast, nosso episódio com chave de ouro, te pedir isso. Maravilha. Ari, muito obrigado pelas lindas palavras, e André também. Eu que sou muito feliz de ter participado e me sinto muito honrado de estar podendo falar sobre a importância desse objeto de pesquisa, que para mim é muito caro, né? Eu acho, na minha percepção, é bastante importante falar disso. Em especial, pretendo, após, né, a confecção da tese e a defesa dela, de fato, né, levar isso adiante, auxiliar o Estado na construção de políticas públicas eficazes para que não se tenha, né, essa matança de pessoas como nós temos aqui no Brasil, e isso não podemos permitir. E o direito está aí para isso, né? Nós temos esse grande papel em nossas mãos, que nos foi confiado para, então, conseguir, né, ajudar e auxiliar a sociedade em todos esses conflitos. Eu vou sugerir um livro, tem a ver com o meu objeto de pesquisa, ele está um pouquinho marcado, porque eu sempre faço isso e vou anotando. Na verdade, eu faço fichamento dos livros, quase todos os livros eu ficho, e aí eu sempre marco as partes mais interessantes, todo o livro, né? O livro, ele se chama Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. É um livro, além de lindo, maravilhoso, né? É um livro que, durante a ditadura, não foi possível, né, de se comercializar, nem aqui, nem em Portugal, mas é um livro que fala sobre a realidade de como as pessoas negras vivem e sobrevivem desse dilema colonial, que é o que nos opera hoje ainda, né? Hoje nós falamos em decolonialidade, né? Saímos da colônia, mas a colônia ainda vive em nós, e ela tem uma forte influência em todos os nossos afazeres e no nosso cotidiano, em especial na temática violência e letalidade policial. Então, esse livro, que é muito importante, eu, né, pretendo, inclusive, reler ele várias vezes, porque cada leitura, eu precisei voltar agora para pegar uma parte aqui para a tese, para o projeto de pesquisa, e acabei
tendo outra reflexão sobre o mesmo parágrafo, e é bem importante. Então, essa é a minha sugestão, André. Muito obrigado, você, muito obrigado, Ariê. Obrigado a todas e todos os ouvintes do podcast. Foi um prazer estar com vocês.